Você acredita que um único voo pode mudar o rumo de um conflito global? Imagine o estrondo ensurdecedor de 3 caças MiG-31 rasgando o céu frio da Estônia, carregados com mísseis P-37 prontos para atingir a capital latina Tunis. É o que aconteceu na manhã de 19 de setembro, e tudo indica que foi apenas o primeiro passo de algo ainda maior. Um oficial desesperado sabe que mais de 1 milhão de vítimas na Ucrânia não trazem nenhum ganho. Sentindo o peso da própria sobrevivência, ele decide que atacar um país da aliança é a única saída. O plano se materializa quando 3 caças russos atravessam o espaço aéreo estoniano, voando direto para a capital. O som dos motores reverbera como trovões, e o cheiro de querosene preenche o ar, sinalizando perigo iminente. A resposta da aliança não tardou. Pilotos das forças aliadas foram lançados ao céu, prontos para um confronto que poderia transformar o conflito em uma guerra aberta. Após 12 minutos, tempo suficiente para percorrer centenas de quilômetros à velocidade de caça, as aeronaves russas recuaram, desaparecendo como sombras ao entardecer. Nenhum alvo foi revelado, nenhum objetivo divulgado. O mistério paira como nuvem de fumaça. Esse incidente não é isolado. Na semana anterior, mais de 20 drones invadiram o espaço polonês, alguns abatidos, outros desaparecendo sobre a Romênia. Em 7 de setembro, um navio espião russo lançou drones contra navios da marinha alemã, e 3 dias depois, 19 drones ultrapassaram o ar da Polônia com combustível extra, prontos para mergulhar profundamente. No mesmo dia, outro drone cruzou a fronteira da Letônia. Em 14 de setembro, um navio russo colapsou sobre um oleoduto sueco, interrompendo o fluxo vital. A sequência indica um padrão deliberado, não um acidente. A frase de Lenin, se a lâmina encontra ferro, empurre, se encontra aço, recue, ecoa nas decisões de Putin, que avança enquanto não encontrar resistência firme. Muitos membros da aliança sugerem replicar a ação da Turquia em 2015, que derrubou um caça russo segundos após entrar em seu espaço aéreo, impondo uma lição que ainda reverbera nos céus. Mas será que o mundo está pronto para permitir que um míssil ou um drone desencadeie a resposta militar definitiva? O próximo encontro dos líderes da aliança, convocado pelo artigo 4, pode definir se a estratégia será a destruição imediata de qualquer intruso ou a contenção cautelosa que até agora tem evitado um conflito direto. O futuro da guerra, e talvez o destino de depende do próximo passo que a comunidade internacional decidirá dar. Na parte anterior, discutimos a advertência de Lenin, se encontrar aço, recua. Essa ideia mostra que Putin seguirá avançando até ser contido por força. Se os aliados continuarem inertes, a escalada prosseguirá, e por isso muitos defendem que a aliança atire imediatamente contra qualquer avião russo que invada seu espaço aéreo. Será que a Rússia realmente ousará cruzar novamente o céu da OTAN, arriscando um confronto que pode custar milhões de vidas, apenas para mostrar que ainda detém o poder de decidir quem domina o espaço sobre a Europa? Enquanto drones invadiram o ar polonês, a tensão aumentou a ponto de ministros da defesa, como da Lituânia, exigirem replicar a ação turca de 10 anos atrás, derrubar o avião intruso em segundos, antes que ele consiga mudar o rumo da guerra. Mas o que motivou a Turquia a responder tão rapidamente em 2015, e o que mudou desde então? Tudo começou em setembro de 2015, quando a guerra civil síria já se arrastava. Naquele mês, a Rússia ingressou oficialmente ao lado do ditador Bashar al-Assad, enviando caças para bombardear grupos rebeldes que se aproximavam da fronteira turca. A Turquia, apoiadora de diversas facções opositoras a Assad, já havia avisado que qualquer aeronave estrangeira violar seu espaço seria considerada hostil. No dia 24 de novembro de 2015, 2 bombardeiros russos Su-24 sobrevoaram a zona de fronteira ao norte da Síria. Segundo o radar turco, eles adentraram o espaço aéreo da Turquia por cerca de 17 segundos. Em 5 minutos, o sistema de defesa emitiu 10 alertas diferentes. Quando os pilotos russos não responderam, caças turcos F-16, ou F-16, abriram fogo, abatendo um dos bombardeiros. O piloto russo que conseguiu ejetar acabou caindo em território hostil, outro foi resgatado, mas o helicóptero de socorro russo sofreu ataque durante a operação. Politicamente, Putin respondeu com ameaças de sanções e isolamento da Turquia, mas rapidamente percebeu que precisava mais da cooperação turca do que o país necessitava da Rússia. Desde então, Moscou evitou confrontos diretos semelhantes. Hoje, ministros europeus reafirmam o clamor: se um avião russo entrar em nosso ar, abatemos na primeira oportunidade.
A decisão que se aproxima pode mudar tudo. Caso a OTAN escolha agir como a Turquia fez em 2015, qual será a reação russa? Ou será que a hesitação continuará alimentando um jogo perigoso de provocações? Mas será que a decisão de hoje vai desencadear o retorno de um jato russo aos céus da Turquia? Ou abrirá caminho para uma resposta ainda mais letal? No momento em que um piloto russo ejetou do seu avião, ele caiu em um território hostil. Embora um dos pilotos tenha sido resgatado, a missão de salvamento não ocorreu sem violência, já que um helicóptero de resgate da Rússia foi atacado durante a operação. Diplomaticamente, Putin fez promessas ousadas após este incidente. Ele declarou que isolaria a Turquia do resto do mundo. Contudo, com o passar do tempo, tornou-se claro que nada foi efetivamente realizado. Putin logo percebeu que necessitava mais da Turquia do que ela dele. Estranhamente, após o ocorrido, a Rússia nunca mais tentou uma ação semelhante. Isso faz com que muitos exijam medidas semelhantes agora, pois é sabido que a Rússia responde apenas à força. Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte estão se movimentando. O artigo 4 foi ativado mais uma vez, desta vez pela Estônia. Espera-se que os países da OTAN se reúnam em Bruxelas para discutir os próximos passos. Esses encontros, geralmente subestimados, são cruciais. Após os ataques de 11 de setembro, houve uma reunião análoga antes da ativação do artigo 5 nos Estados Unidos. No entanto, neste contexto, é extremamente improvável que o artigo 5 seja acionado apenas por uma violação do espaço aéreo. Esse artigo exige um ataque de um adversário contra o território de um membro da OTAN, o que não ocorreu. Felizmente, a OTAN não deseja se envolver diretamente neste conflito, preferindo fornecer armamentos e apoio à Ucrânia, permitindo que ela lute sem que a OTAN precise enviar tropas. Agora, o que será decidido na reunião sobre o artigo 4? É bem possível que a OTAN opte por derrubar qualquer nova incursão russa. Isso lembra os eventos de 2015, quando uma resposta firme mudou o rumo da história. Em um clima de tensão crescente, 3 caças russos invadiram o espaço aéreo da Estônia, despertando alarmes de segurança em toda a NATO. Neste movimento ousado, os jatos, armados com mísseis, cruzaram a linha que separa a paz da guerra, revelando um cenário cada vez mais sombrio. Os alarmes soaram, e a Força Aérea da NATO foi colocada em prontidão. Após um tempo angustiante em que as aeronaves permaneceram a voar perigosamente no espaço da NATO, finalmente recuaram, mas não sem deixar um rastro de inquietação. O que essas manobras significam para o futuro da guerra na Ucrânia? Muitos analistas se perguntam se a resposta da NATO deve ser semelhante à estratégia adotada pela Turquia em 2015, quando um jato russo foi abatido quase instantaneamente por violar seu espaço aéreo. O conceito de agir com firmeza ressoa mais do que nunca, mas até onde isso poderia levar o continente europeu? Narrativas nos anos anteriores mostram que esse não foi um episódio isolado. De fato, em outubro de 2015, 2 jatos russos já haviam ignorado os avisos turcos, levando a uma resposta firme da diplomacia. O governo turco se viu forçado a tomar uma posição clara, consultando a NATO e enfatizando que a paciência tinha um limite. E agora, com a invasão da Ucrânia já em um estágio prolongado, muitos se questionam novamente: será que a NATO tomará uma atitude mais contundente nesta nova fase? Putin, consciente da fragilidade de sua posição interna, busca desviar a narrativa, transformando a guerra em uma luta contra a agressão da NATO. Ele tenta persuadir a opinião pública russa. Já farta das perdas massivas, mais de 1 milhão de mortos e feridos que não retornarão ao campo de batalha. Afinal, a história não perdoa aqueles que falham em apresentar vitórias. Recentemente entrevistei Garry Kasparov, um dos maiores jogadores de xadrez da história, que além de ser um excelente estrategista, viveu sob o regime soviético. Ele compreende profundamente a psicologia russa. Em nossa conversa perguntei: a esta altura, quando os cidadãos russos realmente começarão a se importar? Com mais de 20 mil mortes mensais, eles rapidamente perceberão que o custo deste conflito é insustentável. E agora, à medida que os líderes da NATO se reúnem em Bruxelas, todos aguardam ansiosamente a decisão sobre como responder a essa nova provocação russa. Será que haverá um novo cortejo de jatos a serem abatidos? A história se repete, e estamos à beira de um desfecho que pode mudar tudo. O que virá a seguir? Continuaremos com um olhar atento para os desdobramentos desta luta pela soberania e segurança na Europa. Em um mundo em constante conflito, um homem se encontra à beira da desespero.
Ele sabe que 1 milhão de vidas perdidas na Ucrânia, sem resultados tangíveis, pode significar não apenas a perda de seu emprego, mas também de sua própria vida. Em um ato desesperado, decide atacar um país da OTAN. Na manhã de 19 de setembro, 3 caças MiG-31 russos invadiram o espaço aéreo da Estônia, armados com mísseis e prontos para a batalha. Era o prenúncio de algo grande. Os jatos não eram drones desarmados como em ocorrências anteriores, mas sim caças tripulados, prontos para um confronto direto. A resposta da OTAN foi rápida e decisiva, e após 12 minutos de intrusão no espaço aéreo, os aviões russos recuaram. Mas as perguntas pairavam no ar. O que eles planejavam? Qual era o verdadeiro objetivo dessa ação? A Estônia denunciou a violação como uma das mais audaciosas até então, sendo esta a 4ª vez no ano que o país enfrentava tais intrusões. A situação se intensificou após uma série de eventos em que drones russos violaram o espaço aéreo polonês, levando à intervenção da OTAN. Com a tensão crescente, muitos na OTAN clamam por medidas drásticas, como adotadas na Turquia, que derrubou um jato russo em 2015. A história se remete a esse passado, onde a Turquia, ao defender seu espaço aéreo, enfrentou a Rússia e desde então, nunca mais teve problemas. A pergunta que surge: a OTAN deve seguir o mesmo caminho? A resposta a essa indagação nos levará a examinar minuciosamente os eventos que ocorreram desde então. Os acontecimentos começaram em setembro de 2015, quando a Rússia se juntou à guerra civil na Síria, bombardeando rebeldes e ameaçando a segurança da Turquia. A tensão culminou em novembro, quando jatos russos infringiram o espaço aéreo turco, resultando em um abate decisivo que mudaria a postura russa. Putin, inicialmente ameaçador, percebeu rapidamente que os interesses de seu país estavam mais ligados à Turquia do que ele imaginava. Agora, a situação é complicada. A OTAN deve agir ou permanecer em silêncio? As discussões estão em andamento, e um encontro em Bruxelas pode definir novas estratégias. A sequência de violação russa não pode ser ignorada. O que a história nos ensina sobre resistência e força? A resposta a essa pergunta poderá moldar o futuro das relações internacionais. Com tantos jovens perdendo a vida e a história se repetindo, até quando o povo russo suportará essa crise? A guerra cobra seu preço, não apenas em números, mas em famílias destruídas e sonhos despedaçados. Qual será o momento em que os cidadãos do próprio país começarão a se questionar? As palavras de Garry Kasparov ressoam. A história russa mostra que para um regime, a vitória, independentemente do preço, é tudo o que importa. Com 20.000 vidas perdidas a cada mês, os jovens da Rússia se tornam parte de um jogo de poder impetuoso. Quando a dor se tornará insuportável, a realidade do que está em jogo se torna cada vez mais evidente. E assim o ciclo de luta e resistência continua, à espera de um novo desenlace. O que nos aguarda além do horizonte? Até que ponto um país pode carregar o peso de suas derrotas históricas antes de desmoronar? Para muitos russos, a memória das conquistas se impõe, mas o passado é repleto de perdas que moldaram um país combalido, mas orgulhoso demais para reconhecer suas fraquezas. Essa mistura de orgulho e negação é o cenário onde hoje se desenrola um jogo mortal. Historicamente, a Rússia enfrentou derrotas humilhantes que provocaram mudanças decisivas. A Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, por exemplo, derrotou o país para uma aliança entre a Grã-Bretanha, França e Turquia numa batalha travada em solo russo que acelerou reformas tão profundas que aboliram a servidão. As transformações econômicas e sociais daquele período foram talvez as mais radicais já vistas na Rússia até então. O golpe seguinte veio com a Guerra Russo-Japonesa, em 1904 e 1905. Outro duro revés que culminou numa revolta em Moscou, espalhando tumultos por todo o país. A monarquia pressionada teve que ceder e instituiu uma monarquia constitucional para conter o caos. No entanto, a Primeira Guerra Mundial trouxe um impasse devastador. O regime entrou em colapso, minado por conflitos internos e pela pobreza crescente. Décadas depois, a guerra na Afeganistão mostrou-se uma derrota clara, que esgotou recursos e abalou a confiança na liderança soviética, chegando ao ponto final com a implosão da União Soviética. Essas derrotas não são esquecidas de forma simples pela população. E a situação atual não é diferente. Os russos enviados para a linha de frente enfrentam poucas opções e poucas esperanças. O governo, por sua vez, evita mobilizar as grandes cidades Moscou e São Petersburgo, territórios praticamente intactos em meio à crise. O receio é evitar um mal-estar interno,
algo que poderia deflagrar descontentamento generalizado ou até revoltas. Assim, o exército russo se alimenta de fontes controversas, recrutas vindos de prisões, de repúblicas remotas, além das regiões mais empobrecidas. São pessoas pagas relativamente bem para suportar um peso que pode parecer insuportável. Nesse cenário, apesar da aparente força, existe um limite. As famílias recebem compensações financeiras, muitas vezes o único consolo diante da perda. Mas isso não pode durar para sempre. A pressão econômica cresce, e o risco de esgotamento da máquina de guerra permanece constante. O maior paradoxo talvez esteja exatamente aí, um governo que parece forte, com acesso a muitos recursos, mas que depende desesperadamente de mecanismos frágeis, na esperança de que ainda dará tempo para virar o jogo. A questão que fica é, por quanto tempo o orgulho histórico e essa tênue estabilidade irão segurar o país antes que a realidade, dura e implacável, convoque uma mudança irreversível? Em um mundo cheio de tensões, a guerra parece um jogo de xadrez mortal. Imagine a situação em que milhões de vidas estão em jogo. Um homem desonrado pela perda de 1 milhão de vidas na Ucrânia, sente a pressão para agir. Como um líder desesperado, sua única saída é atacar um país da OTAN. Na manhã de 19 de setembro, 3 caças russos MiG-31 entraram no espaço aéreo da Estônia, armados e prontos para um confronto. O que estava em jogo parecia ser nada menos que a paz na Europa. E após 12 minutos de intrusão, os caças russos finalmente recuaram. No entanto, as perguntas ficaram no ar. Qual era o verdadeiro objetivo deles? A OTAN estava em alerta máximo. O que aconteceu naquela manhã? Este foi o primeiro sinal de algo muito mais sinistro? A resposta da Estônia e da OTAN foi imediata. Um dos porta-vozes definiu a intrusão como um comportamento imprudente da Rússia. Em um mundo onde a confiança se desintegra, a provocação se intensifica. Recorde-se de eventos recentes, drones russos cruzando o espaço aéreo polonês em um número alarmante. O que está realmente acontecendo? A tensão aumenta quando lembramos de um sangue-frio incidente em que a Turquia abateu um caça russo em 2015. O histórico é claro, a força é a única linguagem que Putin escuta. O que leva a OTAN a hesitar em repetir a ação turca? As consequências podem ser mais drásticas do que se imagina. A análise estratégica se aprofunda quando olhamos para a história. Em setembro de 2015, os caças russos enfrentaram a resposta turca com força imediata. A pergunta ressoa, será que a OTAN seguirá o mesmo caminho agora? A inação pode significar um convite à escalada. Mas o que está acontecendo nos bastidores? Diplomatas dos países da OTAN têm se reunido e discutido, tentando estabelecer estratégias para a situação alarmante. A ativação do artigo 4 é um sinal claro de que os líderes da aliança estão alertas. Contudo, o que realmente pode ser feito antes que a escalada se torne um ciclo sem fim? O que o futuro reserva para essa tensão crescente? Se a força é a resposta, qual será a próxima jogada dos líderes da OTAN? Cada movimento pode ser o último, e é apenas uma questão de tempo até que outra provocação aconteça. Quando será que a resistência se transformará em ação decisiva? O relógio está correndo, e a janela de oportunidade se fecha rapidamente. O que você acha que acontecerá a seguir? A história está se desenrolando diante de nossos olhos. A guerra não é apenas uma batalha militar, é uma batalha pela sobrevivência e pela definição do futuro da Europa. Será que a força será a única solução? Até aqui falamos sobre a importância de enfraquecer a máquina bélica de Putin, tirando dela seus maiores ativos, engenheiros, especialistas em tecnologia e finanças. São essas pessoas que mantêm o conflito funcionando com eficiência fatal. Mas para realmente vencer essa guerra, é preciso ir além da sobrevivência. Winston Churchill já avisava, o único objetivo real é a vitória. E o que vemos hoje? Nenhum grande líder, seja de Estados Unidos, Europa ou qualquer outra potência, tem a coragem de pronunciar essa palavra, vitória. Todos parecem presos em um jogo de hesitação, perguntando apenas como sair desse caos. Será que essa indefinição está alimentando a desesperança? Enquanto isso, o relógio avança e o custo humano e estratégico só cresce. Imagine um cenário onde a determinação fosse clara e unificada. Quantas vidas e recursos poderiam ser poupados? Por que tanta cautela? Essa dúvida nos faz questionar. Será que existe uma estratégia oculta por trás deste silêncio? Ou será que a falta de ação definitiva apenas encoraja ainda mais a agressão? Prepare-se, porque essa hesitação pode levar a consequências que ninguém está pronto para enfrentar. Agora, uma mudança inesperada, embora em plena guerra,
uma plataforma digital anunciou algo inacreditável. Estaria o mundo real e o virtual caminhando em direções cada vez mais opostas? Fique atento, pois o próximo capítulo revela como esse anúncio pode impactar, de formas inimagináveis, o futuro não só da guerra, mas da influência global. Você está preparado para essa reviravolta? O incidente ocorreu após uma semana em que mais de 20 drones violaram o espaço aéreo polonês, levando os jatos da NATO a abater alguns deles, além de um novo avanço de drones russos sobre o território romeno, próximo à fronteira ucraniana. Hoje surgiram imagens dos jatos. Existem dois detalhes cruciais a destacar. Primeiro, esses eram jatos armados. E segundo, eles permaneceram no espaço aéreo da NATO por 12 longos minutos. Um intervalo considerável, especialmente considerando a velocidade dos caças. Não importa o quão pró-Rússia alguém seja, é difícil argumentar que isso foi um erro. Para comprovar que esta ação foi intencional, vamos revisar tudo o que a Rússia fez apenas neste mês. Em 7 de setembro, um navio espião russo lançou drones para monitorar navios da Marinha Alemã. No mesmo dia, um jato Mi-8 invadiu o espaço aéreo da Estônia. 3 dias depois, 19 drones cruzaram para a Polônia, sendo que esses aparelhos tinham combustível estendido, ou seja, eram planejados para invadir o país de forma profunda. Nesse mesmo dia, um drone adentrou na Romênia e outro na Letônia. 3 dias depois, novos drones entraram na Polônia e mais uma vez na Romênia. Em 14 de setembro, um navio russo quebrou convenientemente próximo a um gasoduto sueco. Então, em 19 de setembro, 3 jatos foram vistos armados e prontos, rumando em direção à capital da Estônia. Esse padrão de comportamento não é por acaso. Isso me leva a lembrar de Vladimir Lenin, o fundador da União Soviética, que uma vez disse: "Você investiga com baionetas. Se encontrar substância, você avança. Se encontrar resistência, você recua." Essa frase se encaixa perfeitamente nesta situação. Putin continuará avançando até que seja confrontado com força. Se os países da NATO permanecerem inertes, Putin não hesitará em continuar sua escalada. É por isso que muitos agora pedem que a NATO adote uma postura mais firme e abata os jatos russos sempre que cruzarem seu espaço aéreo. Neste ponto, a provocação e a tensão aumentam, gerando um clima de incerteza e medo. As consequências disso podem ser devastadoras. O que acontecerá se a NATO decidir agir? E se houver um êxito militar da parte russa? As respostas a essas perguntas podem mudar o curso da história, e a situação se torna cada vez mais crítica. Prepare-se para o que vem a seguir, porque este conflito está longe de terminar. Nos últimos dias, mais de 20 drones russos invadiram o espaço aéreo da Polônia, forçando caças da Aliança Ocidental a derrubá-los. Como se não bastasse, outra incursão de drones ocorreu sobre a Romênia, perto da fronteira com a Ucrânia, agravando ainda mais a tensão. Nesta manhã, desapareceram dúvidas ao surgir imagens dos caças russos. 3 aeronaves carregavam armamentos e permaneceram por 12 minutos dentro do espaço aéreo da Aliança, tempo suficiente para uma ameaça clara e deliberada. Imagine a velocidade desses caças, percorrendo centenas de quilômetros em questão de segundos, e mesmo assim ficaram ali provocando. Só poderia ser intencional. Para entender melhor o drama, olhamos para o que a Rússia fez somente neste mês. No dia 7 de setembro, um navio espião russo lançou drones para monitorar embarcações da Marinha Alemã. No mesmo dia, um helicóptero Mi-8 violou o espaço aéreo da Estônia. Poucos dias depois, nada menos que 19 drones invadiram a Polônia, equipados com combustível suficiente para avançar profundamente pelo país. Na mesma data, outros drones cruzaram para a Romênia e a Letônia. Dias depois, mais invasões aéreas ocorreram na Polônia e novamente na Romênia. E em 14 de setembro, um navio russo teve um acidente estratégico ao quebrar próximo a um gasoduto sueco. Finalmente, no dia 19, apareceram esses 3 jatos, prontos para a ação, rumando para a capital da Estônia. Esse comportamento forma um padrão claro, não são erros, mas provocações cuidadosamente calculadas. Aqui entra uma frase do velho líder soviético Vladimir Lenin: "Você investiga com baionetas. Se encontrar substância, você avança. Se encontrar resistência, você recua." Essa é a tática aplicada hoje por Putin. Ele continua pressionando até encontrar alguém capaz de impedi-lo com força. Se a Aliança Ocidental continuar passiva, a Rússia seguirá escalando o conflito. Por isso surge uma pergunta urgente: será que chegou a hora de a Aliança adotar uma postura mais dura?
Muitos defendem que jatos russos devem ser abatidos imediatamente ao cruzarem as fronteiras da aliança. Não é uma questão de escolher lados na guerra, mas de estabelecer limites claros e evitar que esse jogo perigoso saia do controle. A tensão cresce, criando um clima sufocante, onde incertezas e medo caminham lado a lado. O que acontece se a aliança resolver agir com firmeza? E se a Rússia conseguir avançar militarmente? O desfecho dessa crise pode alterar o curso não só da guerra, mas da própria estabilidade global. Prepare-se, pois esta história está longe do fim, e as próximas cenas prometem ser ainda mais dramáticas.